Prezados amigos, eu tenho um grande prazer de estar aqui com a professora Andréa Brandão, que é professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e nós vamos conversar um pouquinho sobre o momento atual da hipertensão. Professora Andréa, antes de mais nada, muito obrigado por conversar conosco. A primeira pergunta que eu faria é: qual é o estágio atual do tratamento da hipertensão dos nossos pacientes, do consultório, do paciente dos clínicos, dos cardiologistas em geral? Oi, Bruno. Realmente tem umas novidades bastante interessantes sobre isso. Eu acredito que a mais importante é uma recomendação cada vez mais ampla do uso de combinação de fármacos. Então, essa tem sido uma estratégia recomendada desde fases muito iniciais da doença, desde alterações muito precoces da pressão arterial, e isso deve ser feito nessa fase da doença com doses baixas de medicamentos, terapia dupla até tripla de medicamentos, e o racional para isso é de que a hipertensão arterial é consequência de múltiplos mecanismos de controle da pressão alterados. Então, se você usa fármacos que atuam em diferentes pontos, você consegue um sinergismo maior. Usando doses baixas, você consegue ter menos efeitos colaterais, e se isso puder ser feito num único comprimido, aí é gol, porque você melhora a adesão ao tratamento. Então, essa tem sido uma tendência muito forte em todas as recomendações, e muitos estudos têm surgido nessa área. Agora, professor André, uma das preocupações maiores dos clínicos, dos cardiologistas em geral, é que quando a gente associa medicações, a gente também associa efeitos adversos. Uma das maiores preocupações, evidentemente, é a própria hipotensão, mas também de acumular efeitos adversos das diversas classes de drogas. Como a gente lida com isso e o que a gente está vendo, o que a gente tem visto com a terapia tripla, dupla, com esses novos estudos? Então, Bruno, na verdade, essa realmente é uma preocupação. Até os estudos têm isso como objetivo bem definido de avaliação. Entretanto, ao contrário, os eventos adversos são mínimos ou não são diferentes do cuidado usual. Então, deu bastante segurança. E isso acontece porque as doses são baixas na utilização dessas combinações para fases iniciais da doença. E, às vezes, além das doses baixas, você combinar drogas em mecanismos distintos acaba fazendo uma contraposição àquele evento adverso causado pelo outro agente. Então, muitas vezes você tem até uma melhora de um pretenso evento adverso causado por aquela droga isoladamente. Então, isso é bem interessante porque traz esse conforto, essa segurança ao médico de utilizar as combinações de fármacos sem maiores problemas, sem maiores danos ao paciente. Agora, professora, a minha última pergunta vai naquele problema maior que nós temos na hipertensão, que é a dificuldade de adesão do paciente. O paciente normalmente é assintomático, tanto com a medicação quanto sem a medicação. Às vezes, até pior, com a medicação ele tem efeitos adversos da medicação, e sem a medicação ele não tem nenhum sintoma. E a gente tem uma saga, uma cruzada pela adesão dos pacientes. O que a gente tem de mais novo em relação a tentativa de aumentar a adesão dos pacientes? Bruno, esse é o maior problema que a gente tem para qualquer doença crônica. A hipertensão é, em especial, difícil nesse aspecto, porque muitas vezes ela é assintomática. Então, você convencer o indivíduo a realmente manter-se em tratamento é uma dificuldade. Então, o que tem se buscado são estratégias alternativas e que possam se aproximar do paciente ou da sua realidade, dos seus hábitos, de uma forma mais intensa, e com isso conseguir sensibilizá-lo para a manutenção do tratamento. Então, eu destacaria 2 estudos que foram, inclusive, apresentados em Late Breaking Clinical Trials na sessão do American College 2017 e 2018, que são 2 estratégias bem interessantes. Do ano passado, 2017, utilizou no estudo a estratégia de comunicação via e-mail, via celular, que eles chamam de e-health ou mobile health. Então, quer dizer, você se comunica com o paciente
paciente, envia mensagens, estimula o uso do fármaco, educa o paciente, e esse tipo de estratégia acaba por melhorar o controle da pressão arterial através de uma melhor adesão. E nesse ano, o famoso estudo dos barbeiros, como está sendo conhecido o estudo, foi apresentado no College desse ano, 2018, e é uma estratégia onde negros americanos, que sabidamente têm níveis de pressão mais altos, costumam ir a barbearias. E daí eles montaram um esquema onde o barbeiro orienta para a parte de modificação do estilo de vida e uma farmacêutica ajuda na avaliação da pressão e controle do medicamento. E com isso, esses pacientes que sofreram essa intervenção tiveram um controle da pressão muito maior, uma redução maior do que o grupo controle, maior em 20 milímetros de mercúrio para a pressão sistólica. Então, quer dizer, nada foi mudado em termos do esquema terapêutico, mas a forma de abordar o paciente foi diferente no lugar que ele costuma ir uma vez por mês. Então, eu acho que são estratégias simples, ideias, assim, digamos, um pouco mais sensíveis aos hábitos nossos culturais, enfim, ao que é o dia a dia do nosso paciente hipertenso, podem fazer muita diferença no controle da pressão arterial. Professora Andréa Brandão, gostaria de agradecer a sua entrevista. Muito obrigado por compartilhar conosco o seu conhecimento. Obrigado. Obrigada.